Queridos, vocês estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Sim, tô me te ouvindo. Eu tô ouvindo. Bem, o mandamento que a gente vai estudar hoje é não adulterarás. A gente vai ver aí todas as suas nuances, né? Estamos trabalhando os 10 mandamentos já há algum tempo, né? E agora já entramos nos mandamentos de amor ao próximo, né? A segunda tábua, porque os 10 mandamentos são divididos em duas tábuas, né? A primeira tábua é de amor a Deus, tem os mandamentos não ter outros deuses diante de mim, não fazer ou adorar imagens de culturas, não tomar o nome de Deus em vão e guarda os sábados. Esses são os mandamentos de amor a Deus. Quando eu amo a Deus, eu guardo esses mandamentos aí. E nós temos também os mandamentos de amor ao próximo, que é a segunda tábua. Já vimos honra teu pai e tua mãe, já vimos não matarás, e hoje é o dia da gente estudar não adulterarás, né? Bem, na última tábua aí que nós estudamos, né? Nós estudamos o mandamento não matarás. E aqui tem um resumo desse mandamento, né? Por exemplo, o mandamento, na real, não é não matarás, é não assassinarás, tá? Por exemplo, a Bíblia não é contra a legítima defesa, o policial no seu exercício de trabalho, e vários outros aspectos aí, né? Então, o mandamento é não assassinarás, tem a ver com homicídio doloso e não culposo. Não tem a ver com matar ratos e insetos, porque o mandamento é de amor ao próximo, nós vimos aí, né? O povo tem clamado aí, né? Black Lives Matter, né? As vidas negras importam, mas a Bíblia não parte desse princípio. A Bíblia ensina que all lives matter, todas as vidas importam. Nós vemos também aí que a Bíblia ela não proíbe legítima defesa, né? Então o cara entrou na sua casa de noite, aí o cara não era culpado do sangue se o rapaz matasse o bandido que entrou na casa dele à noite. Se entrasse de manhã, tinha que negociar, tudo mais, né? Mas a Bíblia não proíbe legítima defesa. A Bíblia não se refere à morte de soldados em guerra também. Quando ela fala esse mandamento, está falando de morte de soldados em guerra. Tá? Ela não se refere também ao trabalho justo de um policial. O policial está fazendo o seu trabalho lá, e um bandido está contra ele e ele acerta o bandido e mata o bandido. Deus não condena o policial. Na realidade, ele coloca o policial como instrumento de Deus para efetuar a justiça. O mandamento não matarás, ele não apoia mortes por questões culturais. Aborto, a Bíblia é contra. Indígenas que nascem gêmeos, eles vão lá e matam. Ou quando é deficiente, vão lá e matam. A Bíblia é contra. Canibalismo, a Bíblia é contra. Mortes, porque a pessoa não pertence à mesma religião, a Bíblia é contra. Né? Nós vimos aí vários cristãos sendo mortos aí por conta de religiosidade, né? Ou outros que vão fazer sacrifícios humanos. A Bíblia proíbe ofender o próximo, tá? E a Bíblia tem como matar quando você ofende alguém. Por quê? A chateação que a pessoa vai sentir vai fazer com que seja elevada as taxas de cortisol e adrenalina. E esses hormônios em alta quantidade, ele acaba matando células e a pessoa está perdendo vida, né? Está gastando energia vital com toda essa preocupação e chateação, né? Então está abreviando a vida e a Bíblia entende desse modo. A Bíblia proíbe o infanticídio, né? Matar crianças, genocídio, matar diversas pessoas aí, né? A Bíblia proíbe o suicídio, tá? E a Bíblia proíbe também o feminicídio. Ela proíbe também o uso de drogas não ligadas à cura ou ao alívio, né? O fumo, bebida alcoólica, cocaína, maconha e crack, que é também uma forma de se suicidar e matar-se aos poucos, né? Quanto a abortos por pessoas abusadas, né?
A Bíblia, ela faz silêncio, não tem um caso na Bíblia, uma pessoa foi abusada e se tem que abortar ou não. A Bíblia não fala sobre isso. Então a gente guarda silêncio. Deixa aí a família e a justiça que decidam esse caso aí, que é um caso delicado, né? Bem, nessa semana nós vamos estudar aí o mandamento não adulterarás, que é o sétimo mandamento e da Bíblia, dos 10 mandamentos, e é o terceiro de amor ao próximo, né? Bem, a sociedade tem vários tipos de pensamento sobre a sexualidade, tá? Então, aqui nessa tela, eu coloquei diversos tipos de pensamento. Você tem ali uma moça beijando a caveira, né? Que é a necrofilia. Eles se excitam por mortos, né? Você tem aí a questão do abuso infantil, estupro, né? Você tem aí a pedofilia aí, né? Você tem o relacionamento homossexual e você tem o relacionamento heterossexual. Aqui eu printei algumas notícias para você verificar como é variado o pensamento da humanidade em relação à sexualidade, né? Você vê aqui, ó, mãe e filha se casam e enfrentam acusação de incesto nos Estados Unidos, né? Mulheres estão presas e a fiança está estipulada em US$ 10.000. Em 2008, a mãe já havia se casado com o seu filho mais velho. Veja que o negócio é estranho, estranho mesmo. Ela já tinha se casado com o filho e agora se casou com a filha aí. Você vai ter aqui um outro caso que é a direita mesmo, né, no centro. Pai e filha se casam e mantêm relação incestuosa com o consentimento da mãe. A mãe apoia o relacionamento aí do pai com a filha. Lá em cima aí, desse, casais encaram o desafio de trocar de esposas no novo reality show da Record TV, né? Então a gente verifica aí que são pensamentos muito diversificados, né? Olha essa outra aqui no canto superior direito, né, do Mega Curioso. Até que a morte os separe. Estas 7 pessoas se casaram com os seus animais, né? Quênia legaliza a poligamia e impede que mulheres interfiram. Então, queridos, a gente verifica aqui que a humanidade ela tem um pensamento muito, muito, muito adverso e diferente, né, um do outro sobre sexualidade. De modo, gente, que você vai determinar o que é certo e o que é errado dependendo da ótica que você usa, dependendo do óculos que você usa, né? Do modo que você enxerga, com o tipo de lente que você estiver usando, você vai pensar que uma sexualidade é certa e que a outra é errada. Então, certo e errado vai depender da sua cosmovisão e do lugar em que você está. Então, vai ter lugar, por exemplo, na Arábia, que a poligamia não é errado no pensamento social deles. Né? No Brasil, já vê como algo ilegal. Né? Então, depende do lugar que você está, da cosmovisão que você tem, e é super importante a gente pensar sobre isso. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Se você olhar a comunidade LGBTQIA+, quando eles olham, por exemplo, um relacionamento aqui, essa troca de casais, ou um relacionamento homoafetivo, né? Eles vão entender que isso aí é correto. Né? Se você for olhar numa ótica bíblica, aí já muda. Então depende da lente que você está olhando. Na lente bíblica, aí esse relacionamento não seria o correto, idealizado por Deus. Então, a gente vai estudar, não é a lente LGBTQIA+, essa lente, se você verificar esses relacionamentos não está certo, a gente vai olhar o que a Bíblia diz sobre sexualidade. E esse mandamento, não adulterarás, está tratando desse episódio. Tudo vai depender da ótica que você vai assumir. Tudo dependerá, então, né, das lentes com que você enxerga o mundo, sendo necessário respeito, pois certamente alguém pensa diferente de você. Nesse estudo, nós apresentaremos, então, o que a Bíblia diz sobre sexualidade. Nós estamos tratando da visão diferente, qualquer outra visão diferente do que a Bíblia fala. Esses textos aí são textos muito bons, tá? Que vai nos ajudar a entender o casamento, tá? O que Deus idealizou para o casamento da humanidade, né? Então esses textos aqui vão nos ajudar a compreender isso. Vamos lá.
Olha o que diz aí o texto. Deus ordenou que o homem deixasse seu pai e sua mãe e se unisse à sua mulher. Um outro texto, Gênesis 1, 28, diz assim: e ordenou que se multiplicassem. E neste relacionamento, e se alegrassem mutuamente em seu prazer, mantendo a pureza. Então, queridos, uma coisa muito importante aqui é a gente entender que o sexo não é pecado. Foi estabelecido por Deus, foi Ele quem criou o pênis, a vagina, a glande, o clitóris, foi Ele quem criou as sensações, as emoções, a ovulação, a ejaculação, foi Deus que criou. Quando Ele diz, vai lá e se multipliquem, o ser humano não se multiplicava in vitro, se multiplicava por relação sexual. Então Deus criou. Ele passa a ser errado quando ele sai dos moldes estabelecidos por Deus para a sexualidade. Porque ele estabeleceu que a sexualidade fosse num casamento dentro de quatro paredes ali, num casal heterossexual e numa relação monogâmica, né? Eivado de fidelidade, amor, respeito mútuo, entre outros aspectos. Então a gente vai olhar aqui passo a passo e vamos refletir no que esses três textos aqui, esses quatro textos aqui, nos ajudam a gente a compreender isso aí. Vamos lá, então. O que se aprende com esses textos sobre sexualidade? Primeiro, sexo não é pecado, pois nos multiplicamos por relação sexual. Deus falou, crescer e multiplicai, então não era pecado. Foi criado aí antes do pecado. Deus, porém, ele ordena que antes do ato, o par deva, de sentimento mútuo, casar, deixando de viver com os pais. Isso aqui é muito bom. Então, aqui Deus vai passar regras para o casamento. E a regra que ele está passando é a seguinte. Primeiro, você vai ter que casar. Tá ok? E para casar, Deus ordena que você saia da casa do papai e da mamãe. Então, há muitas pessoas que elas não atentam às suas orientações de casamento, acaba casando, morando no quintal do pai, da mãe, e tem interferência familiar. E isso é muito ruim, danoso para a relação. Muitos casamentos acabaram por conta disso. Você vê que há muitas piadinhas de sogro, de sogra, né, que é um negócio ruim e tal. Muitas dessas piadas têm a ver com esse problema das pessoas estarem se casando e morando ali no quintal da família. A orientação de Deus não é essa. Então, para que se tenha relação sexual, a Bíblia orienta: se case e deixe o pai e a mãe, meu irmão. Vai você viver nas suas próprias custas. Éder, mas e se eu não tenho condições? Se eu não tenho condições, você não casa. Você não vai sair da casa do seu pai para fazer uma moça passar fome, né? Ou você, moça, não vai sair da sua casa para passar fome com o seu marido, tá? Isso aqui, ela traz dificuldades, por exemplo, para o estupro, tá? Porque, segundo ali a relação, deve ser de mútuo consentimento, tá? Os dois devem concordar. Ela traz dificuldade para a fornicação também, porque a fornicação é o sexo fora do casamento. E a Bíblia fala que você deve fazer dentro do casamento. Você deve estar casado para fazer. Então a Bíblia não apoia sexo fora do casamento. Ela traz dificuldade também para adolescentes afoitos, adolescentes que querem ter relação sexual muito cedo, aí, precoce, né? A adolescência aí está sendo estimulada pelas músicas aí, funk, entre várias outras, né? Pelos vídeos, pelos filmes, celular agora se acessa de tudo, internet se acessa de tudo com facilidade, né? Então, olha só, a Bíblia, ela trabalha contra esse aspecto e vai contra esse pensamento adolescente aí. Por que, então? Porque o adolescente não está preparado para sair de casa e deixar o seu pai e sua mãe. Eles têm que estar prontos para sair de casa e assumir uma vida independente, sustentando a sua esposa ou vivendo junto aí com o seu marido. Esse mandamento também, ele ataca a pedofilia.
porque deve ser casado e não se casa menor, né? Para se casar tem que ser depois dos 15 anos, com a assinatura dos pais ainda, né? No Brasil é assim. Então, é um empecilho, né? A lei de Deus apresenta um empecilho aí para a pedofilia, ela é contrária. Tá? Esse mandamento envolve isso. Envolve também, ela traz dificuldade também para os necrófilos. Tá? Por que o necrófilo? Porque você não vai se casar com o morto, deve ser de mútuo consentimento. Quem morreu já não tem mais consentimento. Até hoje, numa relação entre um casal mesmo, se a mulher não quiser e o marido forçar, ou o marido não quiser e a mulher forçar, configura-se estupro na lei brasileira. Né? Então, contra estupro, abuso dessa natureza aí, né? Tem outros aqui, a gente podia colocar aqui, zoofilia, né? Aquela relação com animais, proíbe, você tem que casar, deixar o pai e a mãe morar com isso lá, né? Então a Bíblia trata esse aspecto. Outro parecer aqui que a Bíblia acaba proibindo aí nesse mandamento aí. O que se aprende com essa passagem sobre sexualidade? Vamos lá. Quem deseja relacionar-se, ter relação sexual aí, né? Precisa ter condições financeiras, já que não é possível deixar o pai e a mãe sem uma capacidade plena de bancar uma família. Tá? Isso é super interessante. Eu quero comentar algumas coisas aqui com vocês sobre alguns casais, eles começam a namorar muito cedo. E essa ideia de você namorar cedo é um problema. Porque ao você namorar cedo, vamos supor que você começa a namorar lá com uns 15 anos, 16, 17. Dá 3 anos, você está lá com 18, 20 anos e não tem as coisas aí. E aí a intimidade está muito grande. Aí fica difícil você não fornicar. Então é melhor que a gente jogue sempre o casamento para depois, para mais tarde, a fim de que você possa ter um casamento abalizado, ter condições financeiras. O Espírito de Profecia, se você olhar lá o livro Mensagem aos Jovens, lá no final do Mensagem aos Jovens, ele vai ter um texto que a Ellen White fala assim, ó, um jovem de 20 anos não tem capacidade de compreender os sentimentos de uma pessoa tão jovem quanto ele mesmo. E ele está falando lá de casamento, namoro e casamento. Agora, queridos, se ela está falando lá de namoro lá, e ela diz que ele não é capaz, e o namoro é um preparo para o casamento, nós, adventistas, deveríamos olhar pelo menos como a idade mínima para namoro de 20 anos. Exatamente porque um jovem de 20 anos não tem maturidade para reconhecer os sentimentos de uma pessoa tão jovem quanto ele mesmo. Está lá, está lá. Eu vou ver se eu acho depois e jogo para vocês aí no grupo, quando a gente abrir o grupo, quando acabar. Então, e o que é interessante? Olha que coisa maravilhosa. Um adolescente, ele termina o ensino médio com 17, 18 anos. É a média de 17, 18 anos. Então, ou seja, quem terminou o ensino médio, gente, ainda não está com a vida financeira equilibrada. Veja como Deus é sábio. Aí, se o cara entrar na faculdade com 17, 18 anos, quando ele estiver terminando a faculdade, ele vai estar lá com os seus 22 anos, mas já tem uma faculdade, já tem um emprego onde ele pode trabalhar, se desenvolver, se manter. Veja como Deus é sábio. E não somente a neurologia, ela diz que o ser humano, ele fecha o cérebro dele, né, amadurece o cérebro dele com 23 anos. Então, ou seja, você não deve tomar uma decisão tão importante quanto a do casamento antes dessa data, antes desse período. E o problema é que a gente quer namorar cedo e aí é dificuldade. Eu falo para vocês porque eu casei com 23 anos. 23. Comecei a namorar com 21. 21. 21 não, 20 e meio. Foram 2 anos e meio de namoro. Queridos, comprei minha casa, embora eu a perdi, porque fui vender para fazer o mestrado e os caras venderam minha casa para 2 famílias aí, fiquei sem casa. Tá no processo e a justiça é uma novela, né?
E aí acontece o seguinte, casei. E aí eu percebi que eu não tinha uma profissão. Eu trabalhava no despachante, tinha minha casa, mas eu não tinha uma profissão. Se me mandasse embora, eu ia fazer o quê? O que eu decidi fazer? Estudar. E aí eu coloquei minha família no apuro. Eu tinha acabado de casar, comecei a fazer faculdade. Aí trabalhava de manhã o dia inteiro, depois ia fazer faculdade à noite. Chegava a encontrar com a mulher à meia-noite, 1h30, 1h da manhã, 1h30 da manhã, que era quando eu chegava da faculdade, conversava com ela, aquele negócio, dormia cedo, saía para trabalhar. E foi o começo, os primeiros anos do casamento desse jeito. E quando você termina a faculdade, você acha que você tem emprego? Não é assim. E aí você vai e tudo mais. Aí fiz concurso, passei, entrei. Aí começa a melhorar as coisas. Mas até hoje eu luto para a minha manutenção, para a minha subsistência. Até hoje. Então, gente, para que a gente não passe esse perrengue, é que Deus está orientando. Se estrutura monetariamente primeiro, vai estudar, adquire aí um know-how para que você possa sustentar a família, abre um negócio. Depois, você vai lá e se envolve num relacionamento, porque você precisa ter condições financeiras para não passar vergonha, não separar, não fazer a mulher passar fome, né? E assim vai. Esse mandamento traz dificuldade para quem? Traz dificuldade para pessoas que já pensam em sexualidade sem condições de sustentar uma família. Porque a Bíblia fala que tem que ter condições financeiras. Traz dificuldade também para quem não trabalha. Você não está trabalhando, amigão, então não é bom casar. Né? Não é hora. Para quem não tem profissão, também. Porque a profissão abre um caminho para você trabalhar com alguma coisa, às vezes até independente. Né? E para quem não estudou e não é empresário ou rico e herdeiro, né, de uma riqueza. Então, se você não tem nenhuma desses predicativos aqui, fica difícil para você também, além de Deus não estar orientando você ao casamento. Terceiro tópico aí que a gente aprende com essas passagens. O que parece é que a Bíblia orienta a relação heterossexual e monogâmica entre seres humanos. É o que parece. Por que é o que parece? Primeiro, Deus criou biologicamente dois tipos de seres. XX, XY. E esses dois interagindo, a gravidez e tudo mais. Quando Deus criou, não criou dois Adões, duas Evas, ou dois Adões só, ou duas Evas só. Deus criou um Adão e uma Eva e fez o casamento entre esses dois. Essa é a vontade de Deus, diz que eles se casassem. Deixará o homem, sexo masculino, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Então, a Bíblia, a ordem de Deus para o casamento, é que se una um homem e uma mulher, deixando seu pai e sua mãe, indo se autossustentar. Esse é o plano de Deus. Então, a gente vê uma relação heterossexual e monogâmica. E outra coisa que ela vai dificultar aí a questão do heterossexualismo e não homossexualismo, é porque Levítico ele vai trabalhar contra essa ideia. Diz que é uma abominação um homem deitar como uma mulher com um homem, quer dizer, um homem deitar com um homem como se ele fosse mulher. Então a Bíblia proíbe exatamente isso. E aí alguns querem falar, não, isso aí está envolvido na adoração, na idolatria que tinha no templo. Não, o capítulo não está falando nada disso. O capítulo está falando de vários pecados que Deus está contrário, né? E ele menciona esse aspecto também. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai verificar isso. Paulo vai falar sobre isso, falando até as mulheres deixaram o uso natural com o homem, unindo-se mulher com mulher, homem com homem, cometendo torpeza. Então, a Bíblia trabalha isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como algo errôneo. Então, na ótica bíblica, né, que a gente está falando de ótica bíblica, se você usar o óculos LGBT, muda toda a ideia. Fica tudo certo. Se você usar o óculos bíblico, aí o óculos bíblico não é favorável a isso. Tá? Vamos lá prosseguir aí para a gente verificar essa ideia de heterossexualidade e de relação monogâmica, ela causa dificuldade para que tipo de pensamento?
Bem, para polígamos, aqueles que casam, né, casamento com várias pessoas, ou mais de uma pessoa, né? Por isso a gente coloca aqui trígamos, casamento entre três, bígamos, né, casamento aí de um homem com duas mulheres, né? Causa dificuldades para o movimento LGBTQIA+, tá? Causa dificuldades para o swing é aquela troca de casais. Causa dificuldades também para a traição, né? Alguém está casado, como é monogâmica, não pode ser mais que outro. E zoofilia também com o animal, né? Porque deve ser entre o homem, deixará o homem, seu pai e sua mãe, renunciar à sua mulher e não à sua jumenta ou à sua ovelha, né? Olha só que coisa interessante. Mateus 5:28, que ele fala, né? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Esse é um mandamento radical, né? Olhou para uma mulher com intenção impura, para Deus, já adulterou. E a mulher, quando olha para o homem com intenção impura, também, tá? Agora, queridos, vamos compreender aí esse negócio, né? Se eu já olhei para uma mulher e já cometi torpeza, né? Já adulterei, então não custa nada eu ir lá e terminar com relação sexual com ela, né? Eu já adulterei mesmo? Não, não é assim, né? A Bíblia trabalha naquele processo, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? Você tem que compreender que o ato consumado, ele é pior e maior danoso. Vamos dar um exemplo aí. Eu penso em matar um homem. Eu mato um homem. O que é pior, gente? Obviamente, é quando você leva o pecado a efeito, tá? Então, embora a Bíblia considere como pecado, a gravidade é muito maior e as consequências também, tá? Agora, queridos, por que que a Bíblia trabalha essa ideia de adultério na mente? Tem um texto dos testemunhos bem interessante, um texto do livro, eu acho que é Mensagem aos Jovens também. Ela vai falar de uma menina que estava com devaneios. Essa menina ficava alimentando a mente dela sobre relação sexual, sabe, essa ideia, namorico, aquele negócio, né? E a Ellen White dá uma repreensão nela. E aí a Ellen White fala assim para ela, ó, os seus pensamentos só não se tornam realidade por falta de oportunidade. Então, isso aqui é fantástico, nos ajuda a gente a entender por que, que a Bíblia pega lá na mente. Às vezes, gente, não caiu em adultério. Se a gente tem um pensamento todo cheio de devaneios, aquele negócio, né, pensando em uma sexualidade top, você não cair em pecado ainda, porque Deus te guardou impedindo a oportunidade. Porque se o Satanás desse a oportunidade, você cairia. Imagina aí que tem uma mulher ou um homem, vamos pensar que vamos usar como exemplo eu. Eu tô aqui na minha casa, sozinho, minha esposa não tá, minhas filhas não estão lá na casa da sogra, sei lá, Minas Gerais, Bahia, alguma coisa, eu tô sozinho em casa, alguns dias em casa, e eu tô pensando lá na minha vizinha. E tô pensando na vizinha, a vizinha bonita, a vizinha bonita, aquele negócio. Aí, a vizinha bate na porta, dá uma piscadinha assim, ó. E aí, neguinho, vamos ou não vamos? Queridos, o que vai acontecer com o pensamento? Vai para atitude, meu irmão. Vai chutar pro gol, não tem conversa. Então, queridos, quando Deus trabalha aqui, é que ele sabe que o pecado começa aqui. Quando você alimenta os pensamentos, pecado, ele vai motivar a produção hormonal e uma mente focada naquilo que vai chegar a uma situação tão grande, tão profunda, tão amarradora, que você não vai conseguir sair. Você vai pecar. Por isso, gente, nós precisamos alimentar nossa mente com pensamentos positivos, coisa boa. Filipenses 4 fala, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que há de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que pensai. Nós precisamos encher nossa cabeça com coisa boa. Ver pornografia, ver mulher pelada, ver homem pelado, ver novelinha onde está acontecendo as relações, os filmes que estão acontecendo as relações, tudo isso incita.
incita a sexualidade. Eu não sei se você sabia, às vezes tem filme que não tem nada a ver. O filme é bonito, o enredo é muito bom, mas em dado momento do filme aparece uma relação sexual. Nem precisa mostrar tudo, não, que a nossa mente viaja. É só um casal se pegando no escuro, aparece a mãozinha, aquele negócio, o lençol, tal, tudo, um em cima do outro, pronto. Sua mente já vagueou. Sabe o que acontece com sua mente? Seus olhos fazem assim, ó. Pá! Abre. E você agora adquire um tônus mental mais forte que vai fazer você ficar assistindo o filme por mais tempo e com mais interesse. Então é técnicas que eles implementam nos vídeos porque eles sabem que mexe conosco. Só que é o seguinte, gente. O filme acabou, mas a cena tá onde? E os hormônios liberados, tá onde? Tá na corrente sanguínea mesmo. E tem um pregador sobre casamento bem interessante, Cláudio Duarte, né? Aí ele fala que os hormônios não se convertem, não. Ó, meu irmão, hormônio não se converte. Então, ou você se converte para não dar liberação desses hormônios em hora errada, mas se liberou os hormônios, meu irmão, olha, é difícil a casa não cair. Viu? Muito difícil, muito difícil. Né? Então, olhou para uma mulher com intenção impura, alimentou na mente, você comete pecado, o anjo já anota. Se levou a efeito, pior. E se continuar alimentando, você vai levar a efeito. É só ter oportunidade. Né? Esses textos aqui, ó, né? Gênesis 2, 24, Levítico 18, 22, né? Ele fala que adultério é ter pensamentos sensuais ou relação sexual de fato, quebrando qualquer um desses princípios divinos que norteiam o casamento. Né? Então, adultério é isso. Adultério não é só ser infiel à sua esposa. Adultério é todo tipo de perversão sexual. Pedofilia, nós falamos, necrofilia, homossexualidade, estupro, bigamia, trigamia, poligamia, tá? A pornografia. Por quê? Porque trabalha no pensamento, né? Na visão. Davi fala aí no Salmo 101, né? Verso 3, se eu não me engano, ou 103, verso 1, sei lá. Ele fala assim, farei um pacto com meus olhos, não porei coisa má diante dos meus olhos. Porque, amigos, o que você vê e ouve tem influência nos seus pensamentos, e os seus pensamentos alimentados determinarão as suas atitudes e, por fim, o seu caráter. O que você vai ser, o que você vai fazer, o que você vai falar. É desse jeito que acontece. Olha que coisa interessante a revista Veja. Ó. Poligamia faz mal à saúde do coração, diz estudo. O risco de sofrer doenças coronarianas é 4 vezes maior entre homens polígamos em comparação àqueles que mantêm apenas um relacionamento estável. Então é a ciência já falando que esse negócio de monogamia é coisa boa. Né? Eu não sei por que é isso, mas muitas razões podem estar envolvidas aí. Tá? Primeira razão. A razão que você vive que nem um bandido, né? Você vive que nem um bandido. Segundo, se um casamento monogâmico já dá confusão, você imagina num casamento polígamo. Hoje é meu dia, hoje não sei o que lá, hoje naquele dia não. Aí no dia que era dela não podia, aí a outra atrasou o dia, aí aquela confusão, aquele negócio. Tem que sustentar esse povo, tem filhos, tem herança, tem toda uma brigaiada, aquele negócio. Outra coisa, o camarada, ele tem que manter um nível de sexualidade exagerado. Talvez não exagerado para cada mulher, mas exagerado para ele, que tem que manter 4 mulheres. O que vai acontecendo com isso? Esse cara tem liberação de hormônio, forçando o organismo direto. E isso pode dar problemas. Não sabemos quais são os problemas, mas essa linha aí possivelmente esteja ligado a essa saúde ruim coronariana daqueles que são polígamos. Tá? Então, a ciência mostrando aí que a monogamia, o plano de Deus, é mais saudável aí, né? Lameque, o bígamo, ele matou um homem, né, que o feriu e o jovem que pisou nele, né? Veja que a poligamia aí, né, ou a bigamia, ela começa com o descendente de Caim, que havia abandonado Deus, né? Então não tem a ver com as orientações divinas, né? Nós temos aqui um camarada que não queria servir a Deus, foi ele que inventou esse aspecto aí, tá?
As relações que fogem deste padrão que Deus orientou, mulher e homem, dentro de um casamento, elas não são orientadas nas Escrituras. Tá? É isso que a gente precisa compreender. Então, não adulterarás abrange todos esses aspectos aí. Tá? Não adulterarás envolve também, né, infidelidade conjugal, porque se é monogâmica, não pode ter um terceiro indivíduo ou uma terceira pessoa aí para se relacionar. Né? Como a Bíblia já fala, aquele que olha para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela, então é só para sua mulher, não pode olhar para outro. Né? Uma outra matéria aqui interessante, esposa mata marido ao tentar cortar o membro do homem depois de flagrá-lo cometendo adultério. Né? Então a mulher foi para cima com a peixeirazinha dela para arrancar as coisas do homem, porque ela pegou o marido lá se divertindo com a outra, que não era ela. Queridos, esses são os resultados que ocorrem num relacionamento contrário à lei de Deus. E veja, você não vai ver uma mulher querendo fazer isso com o seu marido enquanto ele vive na relação monogâmica e de fidelidade com ela. Então, foi a infidelidade, foi a quebra do mandamento não adulterarás que deu esse problema aí, né? Então, são vários episódios absurdos aí, né? Nesse aspecto, né? Queridos, o sexo amarra, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque ele pode virar a cabeça, arrebentar a gente. Satanás, ele está hoje com uma venda, né? Para cegar todo mundo, para que as pessoas não enxerguem a verdade aí sobre Deus, né? Mas Jesus, ele oferece o colírio para que a gente possa enxergar, não cair em tentação e estar andando na lei de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês andem de acordo com a lei de Deus, que o casamento de vocês seja santo. Deus, ele não é a favor nem do divórcio. Por isso a questão da escolha na hora do relacionamento é muito importante. Escolha uma pessoa verdadeiramente cristã, que não tenha demonstrado aí acesso de sexualidade, que não tenha demonstrado ignorância, que não tenha demonstrado espírito de não gostar de estudar, de não gostar de trabalhar. Escolha pessoas que tratam muito bem os seus pais, tá? Se for a moça, como ela trata a mãe, como ela trata o pai. Se for o homem, como é que ele trata a mãe, como é que ele trata o pai. Veja se eles têm hábitos laboriosos em casa, né? Se eles gostam de trabalhar, ajudar, como é que é as coisas dele, é bagunçada, é arrumada. Por quê? Porque toda essa questão emocional, e organizacional, social, temperamental, todas essas questões vão para dentro de um matrimônio. E se você não pulou fora antes do relacionamento, que o namoro é para isso, você vai entrar numa relação dificultosa e o divórcio é algo muito triste, fere muito, tanto homens como mulheres. Normalmente as mulheres são mais feridas, principalmente se elas já têm filhos. Então, queridos, na hora de casar, orienta. Leia aí a orientação da criança, muita oração, e o lar adventista, muita oração, muito jejum e muita consciência. Que Deus abençoe vocês. É o momento de vocês fazerem as perguntas de vocês, se vocês tiverem. Não havendo perguntas, nós vamos orar. Quer falar, Cristina? Boa noite, Weber. Boa noite. Boa noite a todos. Realmente o que você falou é muito relevante. A gente vê hoje que muitas práticas que a gente via só em povos pagãos que não tinham conhecimento de Deus que a gente tem hoje, né, do Deus que a gente acredita, que está voltando tudo de novo, né, a questão de bigamia, de poligamia, sexo com animais, sexo grupal, está cada vez mais se degradando, né, a sociedade, infelizmente, chegando ao ponto que eu acho que foi Billy Graham que falou, né, que se Jesus demorar muito a voltar, vai ter que pedir desculpa a Sodoma e Gomorra. Então, a gente vê que hoje em dia, tudo que era considerado imoral passa a ser considerado normal, não é?
E aquele que discorda desse tipo de atitude é considerado radical, é considerado de mente tacanha, fechada, né? Ou fundamentalista, né? Porque acredita na palavra de Deus. E a gente vê que os jovens estão sendo muito influenciados por esse tipo de coisa, né? A juventude, hoje em dia querem até legalizar a pedofilia, né? E a gente vê as crianças sendo vulneráveis a esse tipo de coisa. E é muito preocupante mesmo. Concordo contigo. Comentário sério. O grande conflito diz assim, ó, tudo que tem que ser sacudido, sacudir-se-á. Então, assim, ó, nós vamos ver tempos difíceis. Essas coisas vão entrar mesmo dentro da igreja para que eles envergonhem o nome do evangelho e aí a obra fique atrasada. Ontem mesmo, eu ouvi uma mulher, ela é de um movimento, é minha amiga, sabe? Amicíssima. Ela é líder de um movimento sem terra. Minha amiga. E pensamentos de esquerda, tudo mais, tal. E aí ela defendendo, né, um grupo, né, entrou num assunto de LGBTQIA+, e aí ela falou uma coisa que eu falei, para de conversa, mano. Ela falou assim, olha o que eles estão falando. Os cristãos estão matando os gays. E eu falei, rapaz, tu é mentirosa, hein, rapaz? Me mostra aí essa notícia aí, rapaz. É lógico que deve ter algum demoniado lá, mas, cara, essa frase aí é muito complexa. Então, veja, olha como é que já está o ambiente, né? E a gente vai ter que enfrentar com muita oração esse aspecto, né? Muita oração, muita paciência, muito domínio próprio. E eu até fui ver já o meu pedaço de terra, ver se eu consigo comprar. Eu fui mandado embora, peguei dinheiro aí, estou com uns 20 mil na mão aí, tenho mais ainda o carro para passar para frente. Eu quero dar uma entrada lá no terreno, lá, comprar uma casinha, aquele negócio, de um lugar legal, cara. E é ruim, né? 130 mil, um lugar muito bom, com escritura, casa lá, a casa só precisa dar terminar a casa, né? 5 mil metros o terreno, né? Mas desses 5 mil metros, acho que a gente usa, assim, uns 1.500, uns 2 mil metros, uns 2 mil metros a gente usa, né? Que é mata que você não pode mexer, coisa. Mas assim, suficiente para mim, para minha família, tremendo. E eu peço que vocês orem por esse aspecto para que eu tenha meu lugar no meio do mato, né? Porque a cidade está ficando um negócio complicado e o interior será lugares melhores. E essa é a orientação de Deus para nós, que a gente se prepare aí, né, para se mudar da cidade para o campo, é a orientação de Deus para tudo. E o tempo parece estar chegando, viu? Oremos. Querido e poderoso Deus, maravilhoso Pai, queremos agradecer por teu amor, pela salvação que há em Jesus. Pedimos que o Senhor, ó Deus, abençoe para que cada um de nós estejamos atentos à tua palavra, aos teus mandamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar esses mandamentos com fidelidade e inteireza de coração. É o que nós jogamos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor abençoe para que os nossos relacionamentos, os nossos casamentos sejam uma bênção. Que o Senhor abençoe para que os nossos jovens sejam instruídos, que eles escolham corretamente. Dê a eles também domínio próprio para se segurarem, porque a sociedade tem erotizado os nossos jovens. Que eles possam fazer de acordo com a vontade de Deus e assim serem felizes. Tudo isso nós rogamos, por sua misericórdia, benevolência e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês aí, povo bom. Vou abrir o grupo lá, quem quiser comentar, e eu vou achar o texto lá dos 20 anos lá para passar para vocês. Tá bom? Deus abençoe. Beleza, valeu. Valeu. Obrigada.